sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já eu agradeço. Caçadores, parte 13. Olitial, parte 1. A noite já estava avançada em Barra do Garças. O céu limpo e estrelado projetava sua luz pálida sobre as ruas quase desertas. O ar fresco do cerrado trazia um leve aroma de terra e vegetação úmida, misturado com os sons esparsos de carros distantes e algumas vozes que ainda ecoavam pelas vielas próximas. A paróquia Santo Antônio, banhada pela iluminação suave das velas restantes, exalava um clima de reverência e mistério. Inês quebrou o silêncio com um tom firme, porém respeitoso. Sinto muito, padre, mas alguém precisava de ajuda e não podíamos negar. Mas me diga, que tipo de criatura está atacando a Serra do Roncador? Antes que padre Tenório pudesse responder, uma voz grave e determinada ressoou pela entrada da igreja, cortando o ar como um trovão contido. É um olitial e se esconde na Gruta do Bicho. A presença imponente da figura que entrou na paróquia chamou imediatamente a atenção de Inês e Sariel. O homem caminhou até eles com passos seguros, os olhos acostumados à penumbra, avaliando rapidamente os caçadores à sua frente. Sua postura trazia a experiência de alguém que já enfrentara o desconhecido inúmeras vezes. Sou Edgar Monte, caçador como vocês. Apresentou-se sem rodeios. Uma amiga que vive na Serra do Roncador pediu minha ajuda. Mas essa coisa, esse olitial que está vivendo naquela gruta, é algo com o qual nunca lidei na minha vida. Inês cruzou os braços analisando o caçador à sua frente. Sua mente já começava a traçar possibilidades, comparando as descrições com o que conhecia. Com um olhar afiado, questionou. Como sabe que essa coisa é um olitial? Poderia ser um lamai ou um cupidipe. O olitial é uma criatura originária da África. Como chegou até aqui? Edgar coçou a cabeça, sua expressão levemente frustrada pela dificuldade de explicar algo que ele mesmo ainda tentava compreender. Se vierem comigo, minha amiga poderá explicar melhor. Mas eu lhe garanto, moça, aquilo não é um lamai e nem um índio morcego. Conheço as duas criaturas. Inês trocou um olhar rápido com Sariel, cujos olhos azuis brilhavam com interesse na penumbra da igreja. Depois ela voltou-se para o padre Tenório, esperando sua avaliação sobre o caçador recém-chegado. O padre, após um breve silêncio, disse com convicção: Pode confiar no Edgar, moça. Ele é um bom homem e, como disse, é um caçador como vocês. Sem mais hesitações, Inês e Sariel saíram junto com Edgar. O vento noturno carregava o cheiro da vegetação e da terra fria enquanto caminhavam até a caminhonete dele, estacionada sob um poste que lançava sombras irregulares pelo chão. Encostada na lateral do veículo, uma jovem de beleza extraordinária os aguardava. Assim que os olhos âmbar de Inês encontraram a mulher, um instinto primitivo dentro dela reagiu. Sentia um reconhecimento imediato, um chamado oculto em sua essência. Surpresa, ela exclamou: Uma lamai! A jovem sorriu, suas feições delicadas e misteriosas suavizadas pela luz amarelada da rua. Com elegância e calma, saiu da caminhonete e se apresentou. Me chamo Nayá, e é um prazer conhecer uma loba caçadora. Isso me faz lembrar um amigo lobo, muito querido, também caçador, conhecido entre chegados como o Demônio Vermelho. O nome ressoou no ar como um eco de histórias não contadas,
e uma nova tensão surgiu entre os caçadores. O destino parecia estar brincando com eles naquela noite. A noite já estava avançada em Barra do Garças, o céu pontilhado por estrelas claras que contrastavam com a escuridão profunda que envolvia a cidade. O ar do cerrado era quente, mas trazia uma brisa que suavizava o calor, carregando consigo os cheiros da vegetação e da terra seca. As ruas estavam quase vazias, apenas algumas poucas luzes das casas e dos estabelecimentos ainda acesas. O silêncio era cortado esporadicamente pelo som de carros distantes ou pelo canto de corujas que patrulhavam à noite. Inês, com os olhos atentos e o corpo ainda carregado de tensão, olhou para Edgar e disse com um tom firme: "Agora entendo porque sabe que a criatura não é um lamai." Seus olhos então se voltaram para Nayá, avaliando-a com uma dose de cautela antes de se apresentar. "Sou Inês Rivera, e este é..." Antes que pudesse concluir sua apresentação, Sariel deu um passo à frente com um sorriso suave nos lábios, algo que Inês jamais havia visto nele. "Eu me chamo Sariel. Sou parceiro de caça de Inês." Havia algo na maneira como Sariel olhava para Nayá que deixou Inês surpresa. Ele nunca sorria daquela maneira, e seu olhar carregava uma curiosidade quase encantada, como se estivesse diante de um mistério inesperado. Inês respirou fundo, ignorando a estranheza daquele momento e mantendo seu foco. Virou-se novamente para Nayá e perguntou sem rodeios: "Já viu a criatura?" Nayá desviou o olhar de Sariel e respondeu com calma: "Sim, e até tirei algumas fotos." Com movimentos fluidos, ela retirou o celular do bolso do vestido e mostrou a imagem para Inês. A foto não estava perfeita, tremida pela velocidade da criatura no ar. Mas era uma das melhores que Inês já vira, considerando a dificuldade de capturar algo tão rápido. Não havia dúvida alguma. Era um olitial. Inês balançou a cabeça levemente e questionou: "Mas como uma coisa dessas veio parar aqui?" Edgar se aproximou, sua expressão carregada de preocupação. "Temos um acampamento discreto ao pé da serra. Aqui não é muito seguro para conversar. Percebemos a movimentação de militares e eles parecem interessados na criatura." A informação acendeu um alerta em Inês. Militares investigando algo como um olitial. Isso nunca terminava bem. Ela assentiu e já ia seguir para a D20 quando Edgar interveio. "Acho melhor vir na minha. É uma 4x4, mais apropriada para o terreno." Inês respirou fundo, contrariada, mas aceitou a sugestão. Pegou suas coisas junto com as de Sariel, que para sua surpresa nem se mexeu, ainda deslumbrado pela presença de Nayá. Inês jogou tudo na carroceria da 4x4 e antes de entrar olhou para Nayá e perguntou: "Você não vem?" Nayá sorriu, os lábios desenhando uma expressão misteriosa. "Sim, claro que vou. Seguirei vocês pelo ar." Então virou-se para Sariel, mantendo o olhar fixo nele, como se sondasse sua essência. "Se quiser, pode me acompanhar. Sei que não é humano e gostaria de saber qual é a sua forma." Inês prendeu a respiração, percebendo o impacto das palavras de Nayá em Sariel. Ele sorriu novamente, com uma intensidade incomum, e respondeu com um tom quase encantado: "Primeiro as damas." Nayá se afastou, movendo-se para a penumbra. Com gestos fluidos, começou a despir-se, lançando o vestido para Edgar, que o pegou com um sorriso antes de entrar na 4x4. Inês, por mais que quisesse ignorar, continuou observando a cena. A transformação de Nayá foi algo hipnótico. Ela não perdeu completamente sua aparência humana. Suas feições ainda eram simétricas e perfeitas, mas não havia mais um único fio de cabelos em sua cabeça. Seu corpo era esguio e elegante, e sua pele adquiria um tom branco pálido, tão líquido quanto o reflexo da lua. A membrana de suas asas se estendia da lateral de seus tornozelos
acompanhando seu corpo até sua envergadura, que surgia majestosamente de suas costas. Pareciam asas de morcego, resistentes e aerodinâmicas. Seus olhos vermelhos brilhavam intensamente, um traço típico de criaturas hematófagas. Sariel estava hipnotizado. Pela primeira vez, Inês viu um sorriso bobo estampado no rosto dele. Com um brilho quase infantil nos olhos, ele abriu suas asas negras, imponentes, como um pavão se exibindo. É a criatura mais bela que já tive o prazer de conhecer, murmurou Sariel, sua voz carregada de admiração. Nayá sorriu, mas o silêncio que acompanhou seu voo foi aterrador. Com um movimento gracioso, ela alçou o voo, desaparecendo na escuridão, seguida por Sariel, que voou atrás dela, sumindo na noite como uma sombra celestial. O motor da 4x4 roncou suavemente quando Edgar e Inês seguiram pela estrada. Apesar do silêncio entre eles, Inês sentia um peso novo no peito. Aquele encontro havia despertado algo diferente em Sariel. A Serra do Roncador os aguardava, mas algo mais profundo estava em jogo naquela noite. A noite seguia alta, cobrindo a estrada deserta com seu manto de sombras e mistério. O luar refletia nas placas de sinalização, projetando brilhos pálidos e distorcidos sobre o asfalto. O motor da caminhonete rugia suavemente, um som constante que preenchia o silêncio entre Inês e Edgar. Enquanto a paisagem ao redor parecia um vasto oceano escuro de cerrado e planalto. Depois de um longo silêncio, Edgar finalmente quebrou a barreira invisível entre eles, sua voz grave carregando um misto de curiosidade e receio. Me diga, senhorita Rivera, seu parceiro é o que estou pensando? Inês soltou um suspiro profundo, desviando os olhos da estrada e encarando por um breve momento a escuridão que se estendia para além dos limites do farol. O brilho âmbar em seus olhos dançou por um instante antes de ela responder, sua voz firme, mas carregada de algo que Edgar percebeu como um peso antigo. Se acha que ele é um anjo? Sim, ele é isso mesmo. Um dos anjos associados à morte, um caído. Ele apertou levemente os dedos no volante, o olhar voltado para a estrada, e Inês continuou. Eu o encontrei acorrentado numa caverna muito profunda no México. Edgar virou o rosto para encará-la, seus olhos fixos em Inês, incrédulos. E você foi lá e o libertou? Disse ele, a surpresa evidente na voz. Nem pensou que uma criatura como ele estaria acorrentada numa caverna profunda por um bom motivo? Havia um desafio nas palavras dele, o tom de quem julgava antes mesmo de entender. Inês não sorriu. Seu semblante endureceu ligeiramente e Edgar pôde notar a irritação emergindo discretamente na expressão dela. O brilho âmbar em seus olhos pareceu intensificar-se. Sua resposta veio seca, sem hesitação, carregada de certeza. Sou uma lupina de sangue puro, Sr. Monte. Sou muito intuitiva e meus instintos não viram ameaça nele. Não me tome por uma pessoa imprudente ou inconsequente. Ela fez uma pausa breve, soltando um suspiro pela narina antes de continuar. Sua voz cortante e sem espaço para dúvidas. Sariel é um caçador extraordinário, o melhor parceiro que já tive em toda a minha vida. Nunca fez mal a ninguém desde que o libertei, mesmo sendo o que ele é. Edgar ficou em silêncio por um longo momento, suas mãos firmes sobre o volante. Ele podia ver o brilho âmbar nos olhos dela piscando discretamente, e algo nele disse que não era questão a ser debatida. Depois de um tempo, ele soltou um suspiro leve e murmurou com um tom resignado. Não se preocupe com ele. Nayá sempre causa esse efeito nos homens, não importa se são criaturas ou não. Inês desviou o olhar dele e voltou a encarar a estrada. Não estava preocupada, estava irritada e nem sabia por quê. Sentia inquietação dentro de si e isso a incomodava mais do que qualquer julgamento que Edgar pudesse lançar
sobre sua decisão. Depois de alguns instantes de silêncio pesado, ela finalmente perguntou, tentando deslocar sua própria mente da conversa anterior. Disse que viu militares aqui em Barra do Garça. Por que acha que estão interessados na criatura? Edgar soltou um suspiro profundo, como alguém que carrega um conhecimento antigo e desgastado. Antigamente, no tempo em que meu pai, eu e meus irmãos caçávamos esses seres sobrenaturais, eram apenas as criaturas e os caçadores. Agora, são padres, as organizações e até as forças armadas. O peso de sua voz era evidente. A diferença, continuou ele, é que nós damos fim nos maus, preservamos os bons e mantemos segredos sobre suas existências. Eu acredito que o mundo ainda não esteja preparado para conhecer e entender o quão real é o mundo sobrenatural. Inês manteve o olhar fixo na estrada, absorvendo cada palavra. Ela entendia o que Edgar estava tentando dizer e sabia que ele estava certo. Ele suspirou antes de finalizar com um tom carregado de prudência e experiência. Mas, tirando os padres e os caçadores raiz, os outros, as instituições e as forças armadas, querem essas criaturas para outros fins. Inês soltou um suspiro longo, finalmente compreendendo a gravidade do que Edgar estava falando. Um pensamento antigo veio à tona em sua mente, uma lembrança que nunca deixou de pesar em sua consciência. Em São Joaquim, no estado de Santa Catarina, enfrentamos um Uahila, disse ela, sua voz carregada de um tom mais grave. Edgar virou levemente a cabeça para ouvir com mais atenção. Ele tinha uns 5 metros de comprimento e mais de 3 de altura. Nunca tinha enfrentado uma criatura como aquela. Ela fez uma pausa breve, como se sentisse o peso da lembrança antes de continuar. Os militares também estavam lá. Tinham cercado a área e, pelo que constatamos, eles tinham intenção de capturar o Uahila. A última palavra saiu quase como uma acusação. Mesmo com todo o acônito que tinham, o Uahila matou todos e arrancou suas cabeças. O silêncio que se seguiu foi profundo. Edgar estava calado, surpreso com o que ela contava e se perguntando como essas criaturas de outros lugares estavam no Brasil. A estrada seguia vazia à frente, a noite fechada cobrindo o cerrado com seu véu enigmático. Os motores rugiam suavemente e a conversa entre os dois carregava o peso de experiências e decisões que não tinham volta. A noite profunda abraçava o céu como um manto de sombras e estrelas dispersas, enquanto Sariel e Nayá deslizavam pelo ar, desafiando os limites de suas próprias habilidades. O vento cortante chicoteava suas formas, mas para eles era apenas um incentivo para voarem mais rápido, mais alto e mais ousados. Seus risos ecoavam pela vastidão do céu, enquanto realizavam acrobacias impossíveis, brincando com a gravidade como se fossem parte de sua própria essência. Nayá girava no ar, sua membrana vasta e branca refletindo a luz tênue da lua, enquanto Sariel descia em voo rasante, tão próximo do solo que sua passagem arrancava grama e folhas, deixando um rastro de vegetação flutuante atrás de si. A floresta abaixo tornava-se um cenário fugaz, com árvores desviadas no último instante e troncos evitados por centímetros, como se tudo tivesse sido calculado com precisão sobrenatural. Eles se encaravam no ar, os olhos brilhando com um misto de desafio e admiração, como dois predadores que se mediam, mas sem qualquer hostilidade. Sariel, há muito tempo sem testar suas capacidades, sentia-se pulsar com energia renovada. Seus pulmões ardiam, suas asas negras se expandiam e ele se sentia vivo de um jeito que ele não lembrava mais como era. Nayá percebeu e sorriu para ele.
seu próprio corpo exaltando um prazer genuíno por encontrar alguém que voava com tamanha maestria. Então, com um último impulso, eles subiram cruzando a altura da copa das árvores, os corpos desaparecendo na escuridão e se tornando apenas sombras contra o céu estrelado. Aquela noite, por um breve momento, não havia caçadas, missões ou maldições. Apenas o êxtase de desafiar o próprio infinito.